Nada sobre o mar, cruzou por uma lagoa para o beijar. Onde escuta o dia, adiante a confusão, nasce logo a melodia de uma canção. Sol lineada, vamos o tempo vai, céu igual, nenhum final de tem. E quando que o mar vai namorar, à noite ao sol. 20 dias fora de Lisboa parecem 20 anos. Cá por mim já me sabe bem chegar. Tens razão, também me sabe bem voltar à minha casa de Alfama. Oh, Capitão Zé! Lá vem o escaler de patrão! E desta vez parece que traz a filha! Então já tinha assim tantas saudades de Lisboa, capitão? Muitas. Só de Lisboa? Vista do Rio, Lisboa é linda, não acha? Sim, é lindo. A memória mais forte que eu tenho com Lisboa, a primeira coisa que sempre me vem à cabeça é a coisa do Rio Tejo. Eu não sei porquê, mas é essa ideia de que sempre foi de lá ou de muito perto ou ali de Belém, de onde saíam os portugueses para ir para o resto do mundo. Essa memória, que é uma coisa que me toma de emoção cada vez que eu vejo a Torre de Belém, é a memória mais forte que eu tenho de Lisboa. Eu acho que a gente redescobriu Portugal, porque como brasileiros, nós somos capazes de ver em Portugal algo que talvez nenhum outro país possa ver. Eu acho que é isso que torna essa relação mais interessante, mais bacana, porque a gente redescobre. A gente tinha um Portugal na cabeça, mas na hora que a gente vai para Portugal, eu acho que a gente redescobre não só um Portugal para nós, mas talvez a gente possa redescobrir um Portugal para os próprios portugueses também, porque a gente é capaz de valorizar coisas como o pãozinho, como o boteco, como essa relação em que a gente diz, caramba, era isso que a gente sempre teve e sequer sabia o que tinha na mão. E agora a gente sabe que pode ter isso e muito mais. Olha, para ser sincero, agora você falou dessa memória antiga, e uma memória que me espanta muito, porque é muito antiga. Talvez seja a primeira, a de uma cultura estranha, uma cultura diferente. Eram as cartas que chegavam lá em casa, e as cartas anunciando a morte de alguém. Porque a carta vinha aquele verde e vermelho, né, nas bordas, e vinha aquela faixa de luto preta, quando era uma carta anunciando a morte. E aquilo me impressionava muito, porque primeiro a gente não recebia carta do Brasil, né? A minha família era toda portuguesa. E eu sabia depois que era de morte, que era uma tragédia qualquer, a família ficava muito abalada com aquilo, e eu, garoto, aquilo me marcou, me impressionou, né? Mas a minha família era muito portuguesa, né? Meus pais, meus avós eram todos portugueses, essa cultura portuguesa A Voz de Portugal, né? Que é o jornal que tinha no Rio, da colônia portuguesa. Meu pai lia aquilo sempre, eu não me lembro qual era a periodicidade, acho que era semanal, acho que saía aos domingos, mas tinha sempre lá em casa. Bom, meu pai. Para mim é impossível falar de Lisboa sem lembrar do meu pai. Na verdade, falar de Lisboa para mim é falar do meu pai, que foi um ator, encenador, professor, tradutor, um homem de teatro chamado Luiz de Lima, que nasceu em 1925 em Lisboa, morreu no Rio de Janeiro em 2002. Então, quer dizer, eu tenho um olhar que é muito afetivo com relação a Lisboa e de fato, por mais que eu me esforce, eu não consigo separar, não consigo ter esse recuo. Eu sou um brasileiro... Não, eu não sou um brasileiro, eu sou um brasileiro filho de português, filho de um lisboeta que
que também tem raízes profundas, e mesmo tendo vivido décadas e décadas aqui no Brasil, não abandonou a sua identidade portuguesa. Ele, mesmo trabalhando aqui bastante, ele sempre fez questão de não se naturalizar, né? Ele sempre manteve a identidade portuguesa. Eu me lembro que nessa primeira viagem que a gente fez, em 79, meu pai entrou comigo num táxi e começou a falar com o motorista. Digo, olha, rua tal, quero ir para rua tal, lugar tal, número tal. E tentou falar a portuguesa, com acento português. O motorista vira-se para trás e disse assim, o senhor é do Brasil, não é? Meu pai ficou com ódio mortal. Não, mas eu vivo lá há muitos anos, mas eu sou daqui. Nasci aqui em Lisboa. O que a gente não achava divertido dessa presença de Portugal, né, na nossa casa era a audição dos programas de fado. Né? Porque, imagina, nós éramos crianças, né, de uma cultura carioca, o rock já estava surgindo, né? O rock surge ali no meados dos anos 50 e ficamos roqueiros desde o início e o meu pai tinha esses programas portugueses de fado e principalmente a Amália Rodrigues. Nós tínhamos discos também da Amália Rodrigues e a audição daqueles fados todos, que não era uma coisa prazerosa para as crianças, era muito triste. A saudade andou comigo e através do som da minha voz, no seu fado mais antigo, fez 1000 versos a falar de nós. Trouxe só de minha vontade, sem sequer ouvir o meu lamento. E por capricho ou maldade, andou comigo pela cidade, até poucos momentos. Já me deixou, foi-se logo embora. Eu tenho saudade da família, dessa família no início, né? Quando estavam todos vivos e essa marca portuguesa era muito evidente, muito forte. Essa coisa do fado, do vira, né? A minha avó dançava o vira dentro de casa e aquilo era uma... Na época você é pequeno, você acha que aquela festa vai durar para sempre. Né? E, no entanto, depois já não... Você percebe que não é para sempre, mas você fica com a memória. E eu tenho muito essa memória. Mas as festas da minha casa eram festas portuguesas com absoluta certeza. Né? Toda aquela cubilança portuguesa, todo aquele acento português, né? Tinha não era nem orgulho, porque éramos portugueses. Nos bairros desta cidade encantada, tudo serve de alegria e faz-se alegre a saudade no toque da alvorada, no toque da Ave Maria. Aí vai Lisboa, como sai a cor do mar, e cada bairro é um noivo que com ela vai casar. Aí vai Lisboa, com seu arquinho e balão, com cantiguinhas na boca e amores no coração. Eu tenho contato com o país também pelo contato com a família, né? Assim, desde pequena. A minha bisavó era bem portuguesa, assim, que falava com sotaque, então a gente já tem uma familiaridade grande. Olha, eu lembro, foi um impacto mesmo, porque eu lembro ter chegado no inverno, então, e a gente foi de navio, minha família, em 1968. Então foi uma coisa muito marcante, que eu lembro até hoje. Lisboa sempre foi para mim uma cidade assim de uma beleza ímpar, assim, porque a gente como brasileiro chegando em Lisboa sempre se sente um pouco reencontrando alguma coisa do Brasil, de um Brasil mais antigo, mais profundo. E eu sou de São Paulo, mas depois eu redescobri isso com mais intensidade vivendo aqui no Rio. O centro do Rio de Janeiro é muito parecido com alguns lugares assim de Lisboa. E você tem essa sensação, quando eu estou caminhando em Lisboa, remete também às vezes a Salvador, a São Luís do Maranhão. Tem cidades que a gente sente a
aqui no Brasil, essa presença portuguesa muito forte. Então, essa beleza da cidade sempre me marcou. E tem o Castelo de São Jorge, que aquele é um lugar que, dessa primeira vez, criança, me marcou muito. Talvez o lugar que tenha mais... a lembrança tenha ficado mais forte de Lisboa. Pelo castelo em si, que eu acho que fascina muito a imaginação de uma criança, um castelo, né? Ainda mais uma criança do Brasil, em que aqui a gente não tem castelos, né? E os castelos, na minha infância aqui no Brasil, eram sempre de um reino realmente da imaginação. E lá foi a primeira vez que eu vi um castelo de verdade. E era como um castelo que a gente vê aqui em livros e tudo. E pela vista do castelo, você vê Lisboa de uma maneira muito inteira, né? Até como pelo sangue português que eu carrego, eu sinto em Lisboa assim, aquela beleza daquele céu azul, do rio, das casas, e uma certa melancolia, que eu acho que é um grande sentimento português, assim, que a gente... Eu, pelo menos, me sinto herdeiro disso. E, às vezes, acho que falta um pouco dessa melancolia nessas manifestações culturais brasileiras, que, às vezes, são exageradamente expansivas e alegres, de um jeito que, às vezes, me acho alegre demais até, sabe? Então, eu sinto uma certa melancolia em Lisboa. Não sei se é alguma coisa que eu trago no meu gen, como se fosse sempre um desterrado, né? Que vê com um pouco de melancolia, de saudade a terra que foi deixada, assim. Mas a imagem que me vem é essa. O primeiro impacto que eu tive foi rever a minha infância. Porque quando eu cheguei no Rio, quando eu tinha 5 anos, eu morei nos Estados Unidos dos 2 aos 5. Então, quando eu cheguei, eu fui para uma chácara do meu avô, que era no bairro do Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro. E a Rua Leopoldo, onde ficava a chácara dele, assim, todo o casario era português, assim, praticamente todo era português. Então, como eu andava na rua, para cima e para baixo, né, quer dizer, eu vivia, né, em contato com aqueles pés direitos altos. A chácara do meu avô era uma chácara portuguesa linda, azulejos também, pé direito alto, aquelas portas e tudo. Então, quando eu cheguei a Lisboa, o primeiro impacto foi esse. Eu me sentia num lugar que eu já tinha estado antes. Depois, fui começando a andar por Lisboa e o primeiro susto, quer dizer, não foi um susto aquilo, foi, ao contrário, me senti como se estivesse no Rio de Janeiro, quando eu estive na Praça do Comércio. Eu cheguei na Praça do Comércio, olhei e vi o mar, vi água. E aí eu lembrei da Praça 15, que a Praça 15 se você se vira para Baía de Guanabara, você vê o mar, a água, e terra do outro lado. Então, quer dizer, você vai para lá também, o pessoal pegava a barca ou pegava o cacilheiro. Então, havia uma coisa muito similar, né? Depois, as pessoas e a música, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui, eu não queria mais ir embora. Eu me lembro do Adriano de Oliveira me botando dentro do avião. Eu tinha feito um concerto maravilhoso no Alto da Ajuda, né, na Festa do Avante, em 1981. E eu não queria mais ir embora, eu queria ficar. Olha, a cidade, eu gosto, assim, Lisboa é uma cidade para se caminhar nela, né? Ou andar de elétrico, porque o elétrico também me remete muito à minha infância. Eu, quando morava na Tijuca, na Muda da Tijuca, eu pegava o bonde. Então, e andar de elétrico em Lisboa é uma coisa fascinante mesmo, né? Subir aquelas ruas, descer as ruas, as ladeiras, entrar nas ruelas, nos becos, nas pequenas praças, né, nos largos, e onde você encontra uma arquitetura toda preservada. Então, quer dizer, se você teve uma infância maravilhosa em contato com essa arquitetura, quando você chega num lugar de onde veio a arquitetura, dessa arquitetura, você se sente maravilhoso, sabe, muito em casa, né? É muito bonito, a sensação é por demais agradável. Vai na marcha todo o povo de Lisboa.
Na minha primeira relação com Lisboa, e aí eu já com 18 anos, que é a primeira vez que eu fui a Lisboa, eu tinha a impressão de que eu estava num Rio de Janeiro de 50 anos atrás. Um Rio de Janeiro mais elegante, um Rio de Janeiro em que você pudesse andar com uma roupa um pouquinho mais quente e, portanto, te permitisse uma elegância maior. Mas, para mim, essa relação das duas cidades é como se fosse a mesma cidade, só que em continentes diferentes. O Rio de Janeiro tem uma coisa de... tem um quê de Lisboa. Não sei se é porque em Lisboa nós estamos sempre com água, estamos sempre a ver água, o rio é muito presente na cidade. É muito presente mesmo, o rio é um mar autêntico, porque é um rio com uma dimensão diferente, com uma cor diferente, onde passam também barcos que nós só vemos no mar, também passam obviamente mais pequeninos, mas também passam aqueles barcalhões, e é muito bom porque o rio está muito presente. Então, e no Rio de Janeiro a água está muito presente, não só nas praias, mas também a Baía de Guanabara, exatamente estes passeios ribeirinhos e às vezes perto do mar lá são muito presentes, fazem parte da vida de todos nós. A própria Lapa, o bairro da Lapa, para mim é um bairro alto, autêntico, com outras ruelas, com outra geografia, mas que acaba de ter o que o bairro alto, quanto a mim, tem, que é a mistura de pessoas de várias gerações, de várias nacionalidades. A Lapa também, esse bairro típico carioca, nos dá isso. Com a cultura também popular das rodas de samba aqui, com a nossa cultura popular do fado. E eu acho que a geografia do Rio, obviamente que lá são morros, são montanhas, mas nós temos colinas aqui em Lisboa, mas tem muitos pontos de interesse semelhante, porque esta paz que nós sentimos às vezes em alguma colina, em algum mirador, a observar a cidade e a agitação que existe cá em baixo, a mesma coisa pode acontecer numa vista chinesa perto do Jardim Botânico, como pode acontecer no Mirante do Leblon, como pode acontecer na tranquilidade do Arpoador, onde se vê um dos melhores pôr do sol do mundo. Aqui também nós temos muitos. Portanto, há muitas semelhanças entre uma cidade e a outra. O que marcou mais lá foi o frio a primeira vez. No carnaval. Um carnaval frio do cão. Me fizeram andar muito. Subir aquele castelo de São Jorge, eu adoro São Jorge, tenho a maior vontade de conhecer o castelo, mas tem que liberar para a pessoa deficiente, que eu tenho um problema aqui na perna, subir pelo menos de moto, né, chefe? Aí eu dizia pro meu filho assim, se tiver mais uma ladeira, eu não vou subir. O Luizinho ria, aí, não, peraí, pai, aí subia, aí chegava, né, Luiz? Agora só mais essa aqui, eu olhava, não vou, e todo mundo, mas vamos. Aí, na última, eu fiz meu filho me empurrar por aqui, eu fiquei só assim, ó, e ele foi me empurrar. Falei, então vai empurrar até lá em cima. Andei muito. Nossa. Mas é isso, eu pretendo voltar lá. É que eu gosto mais de ficar vadiando, né? Esse negócio de lugar turístico não é pra mim. Cada um nasceu com uma coisa, né? Tirar onda, né? Eu vou lá pra tirar onda mesmo. Não vou pra chorar. Nem na hora da conta. Eu boto pra torar. Lagosta, bacalhau, vinho, Barca Velha, o Peramanca. Aqui é só cartucha. Aqui também é um grande vinho, né? Você vê que aqui, ó, 2 mesas, bastante comida, bastante bebida. Fartura, né? Lembra Portugal. Bastante azeite. Que a chapa é quente. É uma casa portuguesa, com certeza, também aqui. Brinde a Portugal. Não é a bagaceira não, mas quebra um galho. Eu não sei direito o que era a gastronomia portuguesa, o que era uma mistura das coisas do Rio de Janeiro, mas a memória que eu tenho da gastronomia da minha casa é uma coisa que eu agradeço diariamente. E era a minha mãe que fazia. A minha mãe, empregadas geralmente negras do Rio de Janeiro, e eu acho que aí havia uma troca de experiências, de receitas. E como é que é o nome daquela linguiça, uma linguiça escura com miúdos de porco? Morcela. Morcela. Eu gosto muito de lembrar da história da morcela, porque tinha morcela de vez em quando lá em casa, depois eu me perdi da morcela.
Nunca mais encontrei a Morcela. E eu me lembro, aí fui a Portugal uma vez com uma namorada. E a gente estava lá no bairro Alto, numa tasca daquelas, que eu não me lembro qual. E eu E aí, na lembrança da autoridade do meu pai, eu falei para minha namorada, você vai experimentar a morcela. Quando veio aquela morcela, ela falou, de jeito nenhum eu vou experimentar isso. Tem alguns restaurantes que eu ia já no tempo do meu pai, por exemplo. Os restaurantes, meu pai me chamava de filho do Rockefeller. Você é o filho do Rockefeller, você tem hábitos muito caros e tal, mas... Pudera, quem me apresentou, por exemplo, ao Gambrinos, ao Tavares, foi ele. Ao Tavares, cara, nem sempre, mas ao Gambrinos, você, me lembro muito, tem aquela... Uma coisa que acho que nem é tão comum lá, mas tem um carrinho no qual é posto uma garrafa de vinho do Porto, então tem uma manivela para não deixar, né, aquele depósito, o sedimento ir ao copo. Então é um programa romântico não tem melhor, né? Chamou o carrinho com a manivela, já tá no papo, já ganhou, já tá tudo certo. Agora, é muita comida boa, é muito lugar bom para se comer. Realmente, em Lisboa se come maravilhosamente bem, né? E assim, em lugares rústicos, né? Comida caseira, quer dizer, normalmente esses lugares são tocados por uma família, o que é muito bacana porque eles não largam aquilo e cuidam daquilo e não deixam a ficar ruim, quer dizer, piorar com o tempo, né? Você volta dali a 10 anos e está maravilhoso, do mesmo maravilhoso de 10 anos atrás. É incrível isso, né? E eu recordo sobretudo a Maria Bethânia. A Maria Bethânia, dos cantores brasileiros, é das mulheres, das cantoras que eu tenho uma grande paixão. A Maria Bethânia é das brasileiras que eu conheço que não gosta nem de vinho nem de bacalhau. Ao contrário de todos os brasileiros que gostam de vinho e bacalhau. Ela gosta, enfim, gosta, porque a Dona Maria ainda é viva, graças a Deus, e gosta de acompanhar as refeições com o whisky. Então tomava o pezinho de porco de coentrada. O staff dela ligava, os amigos e amigas, dizia, olha, a Maria vai aí. Então, rojões, está tal, bacalhau está quieto e peixe está quieto. E acompanhava sempre, com o whisky. E gostava, ao fim, levar o seu copo. Eu dizia, olha, Maria, acho que é só o copo. Outro dia, o chofer aparecia cá com um copo limpinho. E eu arranjei uma história. Essa história, o copo da Dona Maria está aqui, com milhentas coisas escritas para a Dona Maria. Recados. A paixão, recados, adoro-te, eu fui feliz de ouvir a tua música. Portanto, essas são as histórias da Maria Bethânia. Muitos já foram referidos, a Betânia, o Jorge Amado já vinha cá. Essa grande figura, o Jorge Amado, o Ed Mota, que é um grande gastrónomo, não é? Um grande apreciador da comida portuguesa e da bebida. Tenho exatamente o prazer nesta mesa, em que ele, quando ganhou o Prémio Nobel, veio cá comer e disse, Oliveira, sente-se aí para a gente tirar uma foto. O Saramago não era um homem de grandes confianças, né? Mas era um homem, se alguém o abordava, ele dava atenção a todo o mundo. Preocupava-se com as situações, com o mundo e... Não era um homem que, digamos, falava à toa e dava as palmadinhas nas costas, como a maioria, enfim, digamos os políticos, mas ele não era político. Bom, sabia ninguém, entrou, ele sentava-se, eu chegava lá ao pé dele, ele bebia meia garrafa de água de louço, depois escolhia normalmente as pataniscas de bacalhau, nunca gostava de um vinho muito caro, que ele dizia assim, olha, que o vinho não quero muito caro. Achava graça. Mas a história dele, é aquelas histórias engraçadas que se passaram aqui no Forte Bruto. Quando foi anunciado ao mundo que o Saramago tinha partido, né?
ou 3 dias depois, eu fui à Câmara Municipal, onde estava em Câmara Ardente o Sr. Saramago. Bom. E eu falei com a Pilar e a filha. E depois, uns dias depois, ela veio cá, ligou-me: Oliveira, olha, nós somos 14 ou 15, foi assim, e vamos comer as patinhas de Macanhão, que o José, como a Pilar chama, o José gosta e tal. Muito bem. E quando chegou, olha, o José tinha dito que eu sei como vão ser as coisas. A tua família, que a Pilar tem 10 irmãos, não sei se alguém sabe, tem 10 irmãos, irmãs. Levas toda a oferta e como as pataniscas e tal, a minha homenagem. E foi dos... A graça é essa, e ele das dizer, graças, exatamente. Em vida, dizer assim, quando eu morrer, organize-se um jantar lá na mesa dele. Foi. Oh, adega velha, que maravilha. Tô olhando assim. Só depois de sair a boa. E eu, quando conheci a Maria Gadu ali no Café Luso, foi uma noite em que a primeira vez que ela veio cá cantar a Lisboa foi ao Café Luso jantar com toda a equipa e todos os músicos. E no final eu comecei a falar com ela, houve uma partilha, ela ouviu-me cantar, gostou muito de me ouvir cantar e mesmo nessa noite nós quase que sentimos a necessidade de continuar essa partilha. Então eu convidei-a no final da noite de fado para irmos até um bar de um amigo meu e claro que quando há músicos brasileiros e músicos de fado, pinta sempre, como costumam dizer, pinta sempre o violão, o copo de vinho, a conversa, a partilha musical e assim aconteceu. Começou a partilha musical nesse bar desse meu amigo e depois fomos até ao Mirador de Nossa Senhora do Monte. Eu fiz questão de lhe mostrar um dos sítios que eu acho que é dos sítios mais fantásticos, tem uma vista mais fantástica e mais abrangente sobre a cidade de Lisboa. Claro, foi até ao início do dia seguinte, até começar a raiar o dia. Isto tudo acompanhado com um bom vinho tinto e com um violão, os músicos a tocar e a cantar. Claro que ela só podia ter saído daqui com a melhor das impressões, sem dúvida nenhuma. Eu próprio achei que essa noite foi uma das noites marcantes, sem dúvida. O feedback que eu tenho das pessoas que todos os dias frequentam aqui a Adega Machado e o Café Luso é de uma forma, saem daqui de uma forma encantada, não só pela música, sendo um pouco diferente da música deles, mas também pelo ambiente que esta música envolve, não é só o fado, é todo o ambiente que está à volta dele, o rio, o castelo, os bairros típicos. Há uma série de características que esta cidade tem que a tornam especiais e que o feedback que as pessoas, quando vêm cá ver esta cidade, o feedback que nos dão, até agora, para mim, tem sido de encanto. Eu fui a Portugal pela primeira vez nos anos 90. E a primeira recordação, já que você me pergunta pela primeira recordação, memória mais antiga disso, eu cheguei e fui logo, não sei porquê, procurar o Chiado. Desci o bairro Alto, estou ali meio perdido e pergunto a um jornaleiro onde era o Chiado. Aí o jornaleiro falou, o Chiado ardeu-se. Eu falei, sim, ardeu, mas não ardeu todo. Ardeu-se. Mas
era ali, estava perto do Chiado, era ali, mas ele, naquela objetividade lusitana, né? Ele já ardeu-se, né? Não, pegou fogo, ardeu-se. E eu me lembro que aí eu fui ali no... Depois voltei ali ao Chiado, aí tá com a Eugênia Melo Castro, né? A cantora que é minha amiga. Até fizemos fotos ali, alguma coisa que realmente estava ainda ardida e queimada, né? Bairro velho, bairro novo, gente boa, em casa não há quem fique. Vai na marcha todo o povo de Lisboa, da Graça a Campo de Ourique. Passam bairros a cantar como passa, um pregão de uma cantina. Deixem Lisboa passar, que passam da nossa graça, pedaços da história antiga. O personagem que fundou a Brasileira era o meu avô. O meu avô, pronto, que eu já não conhecia, quando eu nasci, eu já tinha falecido, porque o meu pai era o último de uma pleia de filhos, que eram 20 ao todo, se tivessem todos vivido ao mesmo tempo, 10 de um primeiro casamento com uma brasileira, 10 de um segundo casamento com uma portuguesa, e portanto era um personagem extraordinário. Foi para o Brasil para se encontrar com o pai, que tinha emigrado para o Brasil. Não sabe ao certo se o encontrou ou não. O que é facto é que começou a trabalhar como empregado numa empresa e foi estudando, porque a certa altura o dono dessa empresa achou que ele tinha qualidades e deu-lhe uma moeda de prata e disse: olha, tens aqui ao princípio do teu dinheiro, com essa moeda vais começar a fazer estudos. E ele, quando acabou os estudos, devolveu a moeda ao patrão. E pronto, e foi continuando, foi dedicando-se ao negócio do café, fundamentalmente, e a certa altura, pronto, passando muito rapidamente por uma história muito longa, a mulher adoeceu, aconselharam a voltar para Portugal e quando chegou a Portugal, portanto a mulher depois acabou por falecer pouco tempo depois, e aqui assim em Portugal o que é que ele resolveu? Resolveu trazer para Portugal, digamos assim, um negócio do café, da venda de café, e vendia o café, portanto, em lotes, tinha os vários lotes de café, e as pessoas, para mostrar os lotes que tinha e para convencer as pessoas de que o café era bom, dava-lhes café a beber, a provar. E as pessoas escolhiam. Só que depois voltavam e diziam: desculpa lá, mas aqui assim, quando nós bebemos o café, aqui assim sabemos muito bem. Quando chegamos a casa, já não nos sabe tão bem. E foi isso que esteve na origem dele ter a ideia de começar a servir café ao balcão para as pessoas poderem beber o café bem feito, bem, com todas as regras, e, portanto, assim nasceu a Brasileira, como outra característica que já vinha do Brasil, portanto, portanto quando prosperou e teve as suas empresas no Brasil, tornou-se um mecenas das artes. Para mim, para dizer a verdade, eu tinha formação literária, era para encontrar o café onde tem uma estátua de Fernando Pessoa, que é um brasileirinho ali, né? Então, sempre era a coisa de brasileiro chegar e tomar um café lá no Brasileirinho, para ver a estátua do Fernando Pessoa, né? Quer dizer, todos nós, da minha geração, muita leitura de Fernando Pessoa, de todos os personagens de Fernando Pessoa. Eles tinham essa ideia de... Lisboa era onde era o lugar do Fernando Pessoa. Era essa ideia. Mas eu me lembro, os primeiros contatos com Lisboa, claro, eu conheci os amigos que até hoje são, alguns já foram para o céu, do cinema. O Instituto Nacional de Cinema de Portugal fica na Casa do Vinho do Porto, ou ficava, não sei se ainda fica. Então, estudaram 2 pontos obrigatórios. Né? E lá em cima, cá embaixo, tomar um vinhozinho. Então, por exemplo, os grandes amigos que eu fiz lá, que até hoje eu estive com ele quando passei a última vez, o José Fonseca Costa, um grande companheiro, cineasta maravilhoso, amigo, assim. Eu fiz um filme na Casa Grande Senzala, uma obra clássica
do Gilberto Freire, brasileiro, e um capítulo, ele dedica, são 4 capítulos do livro, né? Um deles é sobre a história de Portugal e a decisiva participação na formação do Brasil, né? E também havia no próprio cinema brasileiro, havia assim ainda porque por aqui passou um cineasta português muito importante, o Leitão de Barros. Meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão e ele pisar no caminho. Esse filme A Severa, dizem as más línguas, aqui no cinema brasileiro, cinema carioca, dos anos 50, que foi graças a esse filme que o maior exibidor brasileiro enriqueceu. Ele ganhou tanto dinheiro com A Severa que ele comprou outros cinemas, ficou poderoso. Foi um filme famoso aqui, né? Esse filme fez história no Rio de Janeiro. Então, o Leitão de Barros fez a Inês de Castro, fez também um outro filme da história de Portugal, romântico, não lembro agora. É o Camões, claro. Meu pai falava muito de Lisboa, ele gostava muito de Lisboa, me falava muito de Lisboa. Então, a primeira vez que eu fui à Europa foi para o Festival de Cannes de 64, imagina. Eu tinha acabado meu primeiro filme, Gangazumba, que entrou na Semana da Crítica de Cannes, que é uma semana dos filmes de estreia, né? E eu fui. E aí, diante dessa coisa de meu pai falar tanto em Lisboa, eu resolvi, antes de voltar ao Brasil, passar por Lisboa, que estava ali no trajeto do meu avião, não custava nada. Mas aí eu encontrei o ator Geraldo Del Rey em Lisboa, quando eu cheguei em Lisboa. Encontrei o ator Geraldo Del Rey, que estava em Cannes também, que ele era o ator do Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme do Glauber. E a gente fez uns passeios assim, Castelo de São Jorge, aquelas coisas, Bairro Alto, Moraria, aquela coisa clássica. Mas aí na segunda noite em Lisboa a gente resolveu ir a um cabaré, a um lugar que eu não me lembro mais o nome, não sei o que é. E, bom, aí estávamos lá na maior farra, e evidentemente o Geraldo Del Rey fazendo um grande sucesso, com um nome muito bonito, né? E aí, de repente, o Geraldo começou a botar água no uísque que a gente estava tomando. E é claro que o dono do cabaré chamou a polícia e nós fomos presos. Eu acabei, na minha primeira viagem a Lisboa, numa delegacia de polícia, completamente bêbado, preso por causa de um crime que o Geraldo tinha cometido, né? E essa foi a razão mundana pela qual eu fui preso em Lisboa. Depois eu voltei mais vezes em Lisboa, voltei muitas vezes. Eu gosto muito de Lisboa. Lisboa é um lugar que eu me sinto muito em casa. Eu reconheço Lisboa como um lugar que é meu, entende? Eu não sei explicar direito, mas eu não me sinto estrangeiro em Lisboa, eu não me sinto turista em Lisboa. Eu me sinto visitando a cidade, mas como uma cidade minha. Eu tenho a maior admiração pelo cinema português, então, não só pelo cinema português, digamos, da minha geração mais antiga, como também do cinema português novo. Tenho muita admiração mesmo, tem alguns filmes formidáveis. Mas eu acho que o nosso cinema brasileiro é diferente, não é a mesma coisa. Tem outro. É claro, nem pode ser a mesma coisa, não. É outra geografia, é outra geopolítica, é outra paisagem, enfim, não tem como ser a mesma coisa. Agora, tem certas coisas que podiam ser objeto de uma cooperação, entendeu? Por exemplo, eu tenho o maior fascínio por Dom Pedro I, o primeiro imperador brasileiro, que era português. Ao desenvolverem projetos conosco, os brasileiros compreendem que existe uma riqueza cultural em Portugal e uma riqueza cultural das pessoas que trabalham com eles que enriquece os projetos deles e que abre, digamos assim, outras dimensões para aquilo que estão a fazer. Ou seja, tem-se um bocadinho a noção de que Portugal, sendo um país pequeno, pronto, também é limitado em muitas coisas, mas, efetivamente, nós temos visto, temos um prémio Nobel, temos uma série de coisas que existe, pronto, do ponto de vista cultural, como um país com uma grande história, com um grande passado, com uma grande cultura que nos leva até agora, isso está intrínseco em nós, está-nos na pele. E esse
é a componente talvez que mais os liga depois quando desenvolvem projetos connosco. Eu acho que eu sou uma lutadora por essa troca, né? Eu sou uma brigona por essa troca. Acho que eu adquiri essa possibilidade, né? De poder buscar essa ligação, talvez nos últimos anos. Acho que a gente está no momento mais interessante de descobrir o que existe em comum entre os dois países e de buscar o que de melhor a gente pode fazer disso. Como é que todo mundo pode se tornar mais visível? Como é que a gente pode construir algo comum mais presente, mais concreto? Acho que o Brasil está mais aberto a sair do Brasil. A gente sempre teve, às vezes, uma tendência a ficar muito fechado. O país é grande o suficiente que tivesse nos permitido, talvez, isso até agora. Sabes que eu fui para lá para o primeiro ano em 99, porque tinha vontade de fazer o filme A Selva e achei que conhecia um pouco o Brasil. Rapidamente descobri, depois de passar lá um ano e tal, a produzir o filme, que não conhecia nada do Brasil. Nós conhecemos das telenovelas, isso é conhecer zero. Mas tomei a decisão para ir na segunda viagem ao Rio de Janeiro, e literalmente é isto, de estar a aterrar no aeroporto e dizer: é esta cidade, é esta terra, eu vou voltar mais vezes. E vou desenvolver uma relação com eles de trabalho, e uma relação contínua. Isso foi claro. Depois, o mais engraçado foi descobrir e desconstruir tudo que eu achava deles, o que nós achamos que eles são. E eu, se calhar, o que eu tive foi uma paciência para me relacionar e os perceber. E eu disse: isto pode demorar uma década. De facto, demorou uma década, passou de uma década já. Desde 99, por isso já vão 13, 14 anos que eu viajo para lá muito. Eu hoje sei que eu tenho uma relação cultural aberta com o Brasil e de reciprocidade, ou seja, um discurso franco. Eu sei que há 10 anos não era assim, hoje sei que tenho. Nós conversamos, os projetos montam-se rápido, conversam-se, chegamos a entendimentos, vamos para a frente, multiplicam-se. Depois não serei só eu. Eu sei que há outras pessoas a continuar e a reforçar. Se eu fiz alguma coisa por ajudar isso, também devo ter feito. Acho que estamos no início, agora eu vou-te dizer sinceramente, eu acho que estamos no início do grande processo. É agora que começa. Eu acho que lá no fundo, é fácil relacionarmos com eles. Por uma coisa tão simples, temos a maior identificação que dois povos podem ter. Se olharmos pelos pontos em comum, nós somos os que temos mais. Portanto, só por esta simples razão, nós temos mais facilidade em nos entendermos, ou seja, quase estamos condenados. É só aproveitarmos isto. Um Portugal moderno, de alguma maneira é Portugal que foi modernizado, né? Recebeu uma adornada, é o nome Joaquim. O nome Joaquim, que na minha época era um nome muito estigmatizado, né? Eu sofri muito na escola primária, né? Porque estou falando da escola primária de 50 anos atrás, quase 60 anos atrás. Então, o nome Joaquim era um nome impregnado de informação de Portugal. Era um nome, não era um nome, era uma biografia que você dava. Você falava Joaquim no primeiro dia da sala e todo mundo já sabia que você era filho de português, filho de um comerciante português. Então a turma começava logo com aquele negócio do seu Joaquim, quim, da perna torta, dançando frevo com a maricota. Né? Então havia uma gozação ao nome Joaquim, havia aquele risinho da turma lá do último banco da sala. Hoje isso já não acontece. O nome Joaquim hoje é quase que um nome de crianças ricas. A classe média alta do Rio de Janeiro hoje coloca o nome dos seus filhos de Joaquim. É uma maneira de se recuperar a Portugal e dar uma invernizada assim, moderna, né? numa marca portuguesa, né? Como era de fato o nome Joaquim.
Cada vez que eu venho é uma nova descoberta, mas tem alguns lugares que eu gosto de voltar. Eu sempre que posso vou ao Oceanário, que eu acho uma coisa linda, não só pela coisa em si, da gente estar ali com o predador de frente para o tubarão e tudo, como essa coisa muito portuguesa. No Oceanário tem versos na parede da Sofia, falando do mar, é uma coisa extremamente portuguesa e que eu simpatizo, fico fascinada. Lisboa parecia uma coisa bem mais distante do que é. E eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio Grande do Sul. Ou seja, no Rio de Janeiro eu já sou estrangeira. Então, para mim, e o Rio é bastante diferente de Porto Alegre, a cidade onde eu nasci. E quando eu vim a primeira vez a Portugal, eu vim me apresentar no Porto. Só depois eu vim a Lisboa. Mas eu lembro de, antes de embarcar, alguns amigos, pessoas que conhecem Lisboa bem, me disseram: repara como você vai entender o Rio de Janeiro. Eu nunca me esqueço de uma frase que me disseram. Isto aconteceu quando eu tinha 23 anos. Vais para o Brasil e tu vais descobrir ou conhecer melhor Portugal depois de morares no Brasil. E isso aconteceu. E eu digo sempre isto aos meus amigos do Brasil. Vocês vão descobrir muito mais o Brasil depois de irem a Portugal. É engraçado como, de uma forma tão longínqua, nós realmente temos muito a ver uns com os outros. Não só na história, mas na forma de ser também. Obviamente pintados, cada povo com cada cor, de acordo com o continente onde vivem. Mais tropical, mais efusivos, mais festivos, mais europeu, talvez mais contidos, mais fadista, até mais recatados. Mas a essência é bastante parecida. Acho que o carioca é o lisboeta ao sol. É uma coisa que o sol do Rio de Janeiro foi muito importante para a vida da gente. Agora, eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho uma sorte nós sermos portugueses, nós brasileiros sermos portugueses. É uma originalidade no mundo, sobretudo na América, né, que nos dá a chance de ser diferente. Nós somos diferentes do resto do continente por causa de Portugal, entendeu? Então, eu acho que é uma sorte a gente ter essa origem portuguesa. Eu, por exemplo, acho que a língua portuguesa foi importantíssima para marcar a personalidade do Brasil. É claro que a gente adulterou a língua, a gente amulatou a língua, a gente, às vezes, até destroçou a língua portuguesa de uma maneira bastante bárbara. Mas não faz mal, ela é a língua portuguesa. E essa língua, não é só, como dizia Fernando Pessoa, a língua é minha pátria, mas essa língua deu a gente a possibilidade de uma originalidade que, se não fosse isso, nós não teríamos, entendeu? Hoje eu sou jornalista, né? Vivo da língua. E essa língua, eu sinto que essa linguagem oral do português falando, né? Português, por mais simples que seja, falando é uma delícia, né? Uma delícia. Eu, no jornal, no outro dia, recebi o telefonema de uma moça do consulado. Ela estava me convidando para participar do júri do Bolo de Rei. Eu estiquei um pouco a conversa e tive vontade de pedir para ela ligar outra vez, para ouvir a voz dela, porque era uma delícia, a sonoridade, né? A delicadeza, a construção das frases, entendeu? Tinha uma nobreza que eu acho que é o comum do falar português. E essa era a língua que eu ouvia em casa. É uma língua que eu ouvia era o meu dia a dia. Mas eu sinto hoje que essa língua me marcou. Na minha opinião, a nova reforma ortográfica acho completamente desastrada. Fico muito feliz que os portugueses sejam completamente refratários a esse tipo de alteração. Aqui a gente, né, meteram goela abaixo. Mas acho completamente... Meu Deus, eu não sei, assim... os meus heróis perderam acento. As minhas ideias perderam acento. E tirem o acento das minhas ideias, nem dos meus heróis, pelo amor de Deus. Faço isso. É uma bobagem. Como é que você quer matar a raiz do nosso idioma? Que é a coisa mais linda que tem, você saber de onde o seu idioma, o idioma que você fala vem, e ele está ali vivo, falado, nas ruas, de todos os lugares.
sabe, o berço da sua cultura, entendeu? Com toda o seu artesanato, né? Com todo o trabalho que se fez para formar esse idioma, entendeu? E que cria a identidade daquela fronteira, aquele lugar. Foi bonito assim de repente, trazendo o meu coração descrente, que Lisboa me conheceu. Pois o Tejo na minha frente deu-me a luz de seu sol poente. Logo meu coração bateu, mostrou-me becos e ruelas, fortes igrejas e capelas, lagos, praças, barcos no cais, casarios e sobrados, pelo tempo embelezados, vãos, janelas e portais. Vem um abraço de um alfacinha e os sabores de uma cozinha. Assim Lisboa me recebeu. Uma guitarra tocava ao lado e uma voz cantava o fado. Ai, pôs água nos olhos meus e bateu-me aqui bem dentro, nesse peito que era lamento, um pulsar quase sem fim. Foi então que fui percebendo que Lisboa gostava de mim, que Lisboa gostava de mim. Foi então que fui percebendo que Lisboa gostava de mim, que Lisboa gostava de mim. Seu Cabral ia navegando quando alguém logo foi gritando: terra à vista! Foi descoberto o Brasil, a turma gritava: bem-vindo, seu Cabral. Escreve aí, ó, caminha para o nosso querido rei, que a terra é linda e generosa, que é gente muito bondosa. Mas Cabral sentiu no peito uma saudade sem jeito. Volto já para Portugal, quero ir pela Barigui. Nesta data, cumprimentamos carinhosamente a laboriosa comunidade luso-brasileira.